Tem muita gente que olha pra mim e fala, pô, ô professor, tu é magrinho? Eu falei, não, eu sou magrinho. Eu fui muito briguento na época. Só que o jiu-jitsu, o que ele fez? Me ensinou. Aquela pessoa que tem autoestima baixa, que fica assim, cabeça baixa, quando conversa com o outro, fica aqui assim, tipo, até tem medo de olhar nos olhos. Meus alunos não. Entrou no tatame, cumprimenta todo mundo, pegando a mão, pegada firme, né? E olhando no olho. É isso aqui. A pegada tem que ser firme. Imagina uma pessoa vir cumprimentar. Não, cara. Tu tem que ser uma pessoa firme, decidida. Ou vai ou racha. Você tem que ver se você é pra você ou não é. Se não é, então eu recuo e acho uma outra estratégia. É para pessoas que têm autoestima baixa. Pessoas que sofrem bullying. Tem pessoas que são gordinhas ou muito magras. Ah, eu não vou porque... o colégio. O colégio é um centro onde muito bullying, eu sofri bullying, tanto que eu fui pro jiu-jitsu e pra capoeira por causa do bullying. Fazia bullying, eu chamava, vem. Vai pro tatame. Eu caía na porrada no colégio, tanto que o meu mestre foi chamado 2 vezes do conselho tutelar e falou, se você brigar mais uma vez, o jiu-jitsu pra você já era. E onde você colocar a planta dos teus pés, eu vou ligar e vou falar que tu não é pra treinar. E nós, professores, temos esse poder. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias, compartilhar conhecimento aqui também na nossa prosa semanal. O Fala Mais que tem o oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Frigorífico Arvoredo, também da Notável Construtora e do Oeste Mais. Vamos lá falar. Hoje a gente está recebendo Hoje a gente está bem protegido aqui, eu diria, né? Assim espero. Porque nós vamos bater um papo com ele, que é engenheiro civil de formação, né? Também ele está cursando educação física, é professor de jiu-jitsu, arte marcial, da qual é faixa preta, inclusive, Exato. né? Com muito prazer, Rodrigo Oliveira, seja bem-vindo ao Fala Mais. Obrigado pela oportunidade aí, por estar mostrando um pouquinho do meu trabalho para a comunidade, né? E trazer algo novo, né? Para todos, né? Isso, acho que a gente nunca recebeu um... Ou será que já? Tô tentando lembrar, o delegado que está agora em Ponte Serrada, ele não tem relação com jiu-jitsu? Acho que né? Ele pratica jiu-jitsu. Eu só não sei se ele tem essa graduação, a faixa, né? Não sei se ele é a faixa. Sim. Mas olha aí, Talvez... é uma conexão para fazer contigo aí, cara. Tá boa? E é teu xará, inclusive, é Rodrigo. Rodrigo também. Rodrigo Dantas. Rodrigo Dantas. Trazer um pouquinho mais perto de ti. É o titular da comarca aqui de Ponte Serrada. Olha aí. Ele pratica jiu-jitsu mesmo. Verdade, aí. Uma pessoa para ir para agregar, academia, né? É a academia Sim. que chama? Isso, Academia de Jiu-Jitsu, a Sete Brasil. Certo. Bom, Rodrigo, vamos falar então sobre o esporte, né? Exato. Conta pra gente um pouquinho de ti também, né? Mas como é que você chegou ao esporte, e o esporte praticamente faz parte do teu dia a dia, da tua vida, né? Como que eu posso falar? O esporte, para mim, hoje, ele é o meu... Não vou colocar minha fonte de renda, mas a minha fonte de vida. Porque eu vim para Ponte Serrada, se eu não me engano, com 13, 14 anos. Meu pai veio trabalhar no posto do Ligeirinho, que a gente se conhece há muito, muito tempo, né? E aí, muito futebol, aqui é o futebol, né? Então, na época aí, eu comecei pelo futebol, era goleiro de salão. E foi se passando os anos e surgiu essa oportunidade em Xanxerê, pra gente estar podendo fazer esse trabalho de jiu-jitsu. Meu pai sempre gostou de artes marciais, luta, MMA, sempre foi fascinado, né, pela porradaria que a gente chama. Mas o jiu-jitsu não é só porradaria. Pancadaria. Pancadaria, que nem chamam, né? Mas ele... É uma luta mais de agarra-agarra, né? O jiu-jitsu. Na verdade, né? Daqui assim, a pouco a gente vai entrar mais a fundo, né? Mas... Então, assim, pelo fato do meu pai gostar, eu acho que tá no sangue. Porque na época veio um professor de capoeira, um tal de Maninho. E aquilo foi indo, e foi uma coisa agregando. E esse meu mestre chegou e falou assim, ó, preciso levar ter um projeto social em Xanxerê. E quero levar umas crianças que estejam interessadas, né? E como o município aqui, ele retrai muito o novo até conhecer, na época foi, mas se não me engano, a gente foi em 5 ou 6. E dessa formação ficou eu e mais um faixa preta, que hoje está no Rio de Janeiro.
Que época foi? Foi 2002, eu estava em São Paulo, 2003, 2004 em diante. Ah, tem 2 décadas já mais. É. E quanto tempo o percurso para isso acontecer? De iniciar, de conhecer, né? Ter esse primeiro contato e passando as faixas, As né? faixas foi dessa forma. O jiu-jitsu ele começa com 2 anos no mínimo para passar da branca para azul, da azul para roxa mais 2 anos. Dependendo, se você não for campeão mundial, você pode ultrapassar esse limite. E a faixa marrom, da roxa para marrom, mais 2 anos. A preta você demora um pouco mais. Porque quando você pega a preta, você realmente começa a aprender o que é o jiu-jitsu. Até essas faixas você vai aprendendo o que é companheirismo, hombridade, você ser um ser humano de caráter. Né? A gente é falho, a gente é ser humano, com o passar do tempo a gente vai aprendendo coisas novas, como o jiu-jitsu. A faixa branca você aprende todos os ataques, você aprende o básico. O azul você vai aprimorando. O roxo você vai qualificando cada ataque, cada defesa. E é como a gente fala no jiu-jitsu, eu falo para meus alunos, que o jiu-jitsu ele começa no chão como a gente, na vida da gente começa tudo por baixo, né? Quando a gente começa lá no alto, quando a gente cai, a gente não levanta mais. E o jiu-jitsu tem um lema que o chão é só o começo. Então cada faixa... basicamente ali que a luta acontece, né? Exatamente. A gente chama pro chão e eu falo pros meninos, é que nem um jacaré, é que nem uma cobra. Quando a cobra enrola, não tem mais volta. Sim. O jacaré começou a rolar, você perde todo o sentido. Então a gente usa bastante os animais. E quando a questão de graduação, a roxa ela começa a te dar uma qualidade de treino, uma qualidade de ser uma pessoa humana, né? De você aprender valores a não ser só do esporte. O jiu-jitsu ele te ensina, como a gente falou, tem muito mais do que só um esporte, né? Tem uma filosofia por trás, na verdade, né? Uma teoria, na verdade, de ensinamentos que servem não para o esporte em si, mas sim para a dinâmica da vida, né? Seja ela pessoal, profissional, enfim, né? O que a gente fala? Quando a gente está no chão, a gente tem uma posição chamada 100 kg, que você fica deitado, a pessoa Sim. fica ao teu redor ali. Cara, se você não tiver muita técnica, ou o cara tem que ser muito forte para te arrancar de cima. Entendeu? Então, assim... Independente do peso. Se a pessoa não tiver 100 quilos, não precisa ter 100 quilos, no caso. Eu, ano passado, no campeonato brasileiro, eu peguei um cara de 96 quilos. Eu tava pesando 68. Eu quebrei o braço do cara. Pô. Tem um vídeo no meu Instagram ali, se você for ver, até levanta a mão, porque eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz? Mas, tipo, o cara não bate no campeonato, ele vai quebrar. Sim, sim. Então, assim, às vezes na vida da gente, se a gente não para pensar, ou para raciocinar, ouvir as pessoas mais velhas, como tem os nossos pais, nossos professores, né? As pessoas que já teve essa experiência, a gente vai acabar se machucando. Coisas que a gente não queria, a gente acaba fazendo e por insistir, por um erro, a gente acaba errando. E acaba sofrendo. E o jiu-jitsu, assim, é um jogo de xadrez. Onde que você errou uma posição, já era pra você. Deu uma brecha ali, o adversário vem. Pegou, já era. Já era. Mas essa analogia que tu faz aí do esporte com os tratos dentro do dia a dia da vida, né? Sim. As pessoas que buscam essa arte, elas têm um padrão específico? O que tu consegue... Eu consigo passar? assim, eu vou falar um pouco do que eu vivi, da minha experiência. Há 4 anos atrás, meu pai deu câncer no meu pai. Entendeu? Então, foi uma coisa muito... Meu pai nunca teve nada na vida dele, nem gripe. E nesse câncer eu era casado na época, tal, minha filha tinha 15 dias apenas. E eu tava morando aqui em Ponte Serrada. Aí eu tava trabalhando numa empresa aqui e tal. E meu irmão ligou, falou, Rodrigo, o pai tá com câncer. Eu falei, não, vou agora. E nessa situação, deu 35 dias praticamente assim, meu pai veio a óbito. E eu cuidei do meu pai do primeiro ao último dia. Na terça-feira, a doutora chegou e falou assim pra mim, Rodrigo, reúne a família que eu preciso contar algo pra vocês que é muito forte, então tem que ser todo mundo. Eu falei, não, pode falar que eu tô aqui. Eu tô cuidando do meu pai do primeiro ao último dia.
Não que os demais não puderam. Minha mãe não tinha força para ver meu pai daquele jeito. O meu irmão Robson, de 34 anos, ele também não conseguia ver a situação do pai. O meu irmão de 18 anos também não tinha... O único que tipo, vambora, pai, eu tô aqui, fui eu, né? Mesmo engolindo aquela coisa amarga. No dia 27, minha filha fez aniversário, a mais velha, a Sofia, que tem autismo e tem TDAH. Dei os parabéns para ela, tal, no domingo. Aí na terça-feira, voltando, a médica falou assim, reúna. Falei, não, pode falar para mim agora. Teu pai não passa de domingo. Nossa, aquilo para mim abriu um buraco. Até então eu fazia 15 anos que eu tava parado com o jiu-jitsu. Ah, tu não praticava mais esporte? Aí eu parei por causa do casamento, o trabalho, família. Então a gente tem que dar prioridade para a família, né? E em tudo aquilo para mim foi terrível. Aí eu tenho um filho de 17 anos também. E esse meu filho falou, pai, vai, fica com o vô, faz o que tem que fazer e depois a gente resolve o que tem para fazer. Menino super cabeça e tal, me ajudou bastante. E nessa época, minha filha fez aniversário no sábado, no domingo, às 10h20 da noite, e ele veio a óbito. Aquilo pra mim foi... Como que eu posso dizer? Foi uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Perder um pai do jeito que ele era com a gente, né? Então aquilo eu entrei numa depressão e fiquei 4 meses trancado dentro de casa. Com vontade de se matar, com vontade... Bebia, coisa que eu não bebia. Eu sempre fui evangélico. Na verdade, fui consagrado a pastor pela Assembleia de Deus, né? E a gente tem mas aquilo para mim abriu um buraco e foi determinante para mim. Até querer a morte, que nem diz outro. Não conseguia nem conversar com as minhas filhas pequenas e tal. Era uma coisa do outro mundo. Quem tem depressão, quem tem ansiedade, isso aí é uma porta aberta para coisa errada. Né? Tu era casado nessa época? Nessa época eu era casado. Sim. Era casado. 4 anos, mais ou menos, atrás? Isso, 4 anos atrás. 2021, por aí. E aí tu teve, então, esse período aí de depressão, né? Que é uma doença mental, Isso. né, cara? E como é que você passou por essa fase? Essa fase foi assim, daí minha mãe ficou em Governador Celso Ramos, né? Aí a gente acabou separando e tal, cada um seguiu sua vida e eu fiquei em Governador. E esses 4 meses com depressão foi bebedeira, não saía eu tava com o telefone na mão e a televisão ligada, só que eu nem sabia o que eu tava vendo e nem o que eu tava assistindo. Eu tava igual um zumbi, só levantava para tomar banho, nem dormir não dormia. Então eu falo que depressão é uma coisa grave, tem que ser dado uma atenção grande, porque é uma coisa que eu perdi muitos amigos aqui em Ponte Serrada, teve muitos amigos meus que acabaram perdendo a vida, teve amigos meus que foram para lá, eu também ajudei, e eu ajudo, eu gosto, a porta da minha casa está aberta para quem quiser de ajuda, quem quiser realmente uma ajuda, o professor Rodrigo, o jiu-jitsu, a palavra de Deus, ela está aberta para qualquer coisa. Então, o que aconteceu? Eu fui para São Paulo, aonde tem um projeto social chamado Crescendo na Luta. Eu morava em Interlagos, na casa do meu pai, que meu pai tem uma casa da nossa família lá, né? Da mãe, dos avós, tio, todos lá. E tem a favela embaixo. Aí eu voltei a treinar lá. Mas isso foi... qual foi o ponto de partida? Porque você estava na fossa, né? Porque você estava contando aqui, né, cara? Meu Deus, estava destruído. Qual foi o estalo ali que te fez? Primeiro, as minhas filhas e o meu filho. Se eu não tiver apto e bem, quem vai ajudar eles? O dia que eles precisar. Principalmente as 2 meninas. O meu filho, por mais que ele tem 1,92 m, o bicho é um monstro. Inteligente, trabalhador, mas um dia ele vai precisar de mim daí. O pai vai ver o pai jogar na rua, bêbado, drogado. Droga eu nunca usei, só foi a bebida mesmo. Aí que orgulho que vai ter, que orgulho que um filho vai ter do pai, e que orgulho que eu vou ter de ficar falando que ele é meu filho. Não tem condições. Então o ponto-chave foi esse, eu falei, dá um estralo na minha cabeça, falou, eu quero ajuda. E aí foi através dessa escola lá, desse projeto em São Paulo. Em São Paulo. Que você... Com o professor Fábio e a sensei Sandra. Chegou a buscar ajuda médica? Não. Tomar remédio? Não adiantou. Não adianta. Se você não quiser
Se ajudar, não tem médico, não tem ninguém que vai te ajudar. Então, o jiu-jitsu, ele me voltou... Aí eu cheguei e falei pro mestre André, da Bola de Neve, que ele falou, Rodrigo, vem começar a treinar com a gente e tal, devagarinho. Eu já tava. Eu falei, não vou voltar porque... Tipo, vem treinar com a gente. Daí eu falei, não, eu volto. Coloquei a faixa branca na cintura. Ele falou, num treino, ele falou assim, tu não é faixa branca. E você já era faixa preta? Eu já era faixa marrom. A marrom? Eu fiquei 15 anos parado. A marrom é uma antes da Uma preta. antes da preta. Aí Sim. ele falou assim, não, irmão. Aquele jeito, né? Tá ligado, irmão? Tu não é faixa branca nenhuma, Bem o mano. estilão paulista. É. Aí eu falei, cara, eu tô 15 anos. Não, tu tem uma história, tu tem uma carreira. Então vamos trabalhar pra voltar. Tu vai apanhar. Vai apanhar bastante. Sim. Porque toda a parte teórica você já tinha na mente ali. Era só voltar a praticar É que nem andar de bicicleta. pro corpo responder. Exatamente. E daí aconteceu isso. E daí começou aquilo ali, veio um campeonato, veio outro. Aí começou a vir as crianças da favela. Crianças por estupro, abandonadas pelos pais. E já comecei a ver meus filhos ali. Aí eu comecei a ajudar as crianças. Tanto que o Mika é campeão mundial, tem 13 anos. A Duda, faixa azul, campeão mundial. A Aninha, campeão mundial. Como tem outras crianças de lá também que são fenomenais no jiu-jitsu e são da favela. Tem muita gente que não tem condições financeiras. E esse projeto social me trouxe uma idealização da minha vida para falar, poxa, se eu tenho qualidade, eu tenho condições de fazer, por que não? Vamos correr atrás. E por que não trazer para cá? Pois é, justamente essa decisão de vir a região oeste, né, especificamente aqui Ponte Serrada, retornar para o município e trazendo o projeto do jiu-jitsu. Da onde é que partiu essa iniciativa? Da minha filha Sofia. Porque ela tem autismo. E é uma criança excepcional. Não é porque ela é minha filha. Aí eu comecei a estudar sobre o autismo. Aí eu vi que as crianças são muito inteligentes, mas são consideradas por algumas pessoas por falta de conhecimento, que é uma doença, não é? Só que precisa de ajuda, de concentração, de foco. E hoje a minha filha, Ana Júlia, com 4 anos, começou a fazer jiu-jitsu também. A Sofia está fazendo jiu-jitsu. A Sofia é mais velha. A mais velha, Tem 7 anos. 7 anos. Isso. Qual é o grau do autismo dela? É grau 1. Grau Até 1. então é grau Leve. 1. Isso. Só que ela tem um atraso de fala, porque na época da gravidez da minha ex-esposa, ela teve um problema e a gente não conseguiu decifrar e não conseguiu resolver a tempo, né? Mas ela tá voltando a falar já, tá? E reside em Ponte Serrada? Reside em Ponte Serrada. Uhum. E aí, então, você trouxe esse desejo de vir para perto das filhas. Isso. E trazer o projeto para cá. Para as Então demais crianças. Só para entender, você descobriu o benefício do jiu-jitsu pro autismo em si? Esse foi um dos motivadores, claro, além de estar perto da filha? Depressão, ansiedade, que é o mal que está atacando a nossa juventude. Tirar essas crianças das drogas. Tirar da bebedeira, do alcoolismo. Então, assim, eu penso dessa forma, tanto como professor, como pai e como uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Se a gente começa pelas crianças, a gente consegue conquistar os pais. Uhum. Então, assim, eu estou disposto a brigar, a lutar, ir qualquer lugar para ajudar essas crianças, entendeu? Porque eu sei que o futuro nosso, nós podemos fazer o máximo possível, mas o futuro está nas crianças. Sim. E aí, conta um pouquinho sobre o teu planejamento mesmo, Rodrigo, com o projeto em Ponte Serrada. Tu veio, alugou, tá num barracão, Isso, né? aluguei um barracão. Mas conta um pouquinho mais esses detalhes. O que você... inclusive, assim, o que você pretende e como é que pretende chegar a mais pessoas, né? Para que participem, né? Sejam impactados pelo jiu-jitsu. Hoje Ponte Serrada, ela só tem o foco principal dela é o futebol e a bocha. E o vôlei, né? Só que eu vejo que o futebol e o vôlei não estão agregando na saúde mental, na saúde física. E eu, com esse aspecto do jiu-jitsu, eu aluguei um barracão,
trazendo os campeonatos para dentro de Ponte Serrada, como a gente está indo agora dia 6, pro o Jiu-Jitsu Catarinense, que é o Campeonato Catarinense de Jiu-Jitsu. Já tô levando 3 atletas, que é o Tanael e o Cauã. O Cauã tem uma história muito forte e ele tá focado nisso. E a gente tá tentando trazer isso pro município, esses campeonatos, mostrar que o jiu-jitsu não é só para depressão, não é só para físico, não é só para porradaria, para pancadaria, mas sim para trazer profissionais. Uhum. Então, assim, para mim alcançar isso, como eu tô vindo aqui, né, pedir essa oportunidade para a gente estar trabalhando e divulgando esse movimento, para que as pessoas se conscientizem e venham a participar junto. A comunidade venha a participar. Porque não vai só agregar o físico, mas sim o mental da comunidade, abrir, esclarecer a mente. Que o jiu-jitsu ele é um xadrez que, conforme você vai jogando, você vai abrindo a sua mente para outras oportunidades. Porque eu creio que tem crianças aqui que estão afogadas em drogas e a mente delas está um cubículo, aquela coisinha pequenininha, aquela coisa que não tem sentido para nada. Então, para trazer isso para eles, o meu lema é o quê? Vamos, seja o que Deus quiser, vamos tocar no peito e vamos correr atrás. Uhum. Esse é o que eu coloco, né? Para mim não tem barreira, não tem pessoas que vão tentar impedir. Se Deus colocou, eu vou fazer. Tu começou lá em 2003, 2004, por aí, né? Você Isso, falou, né? isso. No jiu-jitsu. E aí você foi até que ano, mais ou menos, para chegar na faixa marrom? Foi até 2009 para 2010, se eu não estou enganado. E aí, por conta da família, você casou, teve os filhos, as filhas, né? E acabou parando. E depois voltou, né? Nessa situação ali que você já descreveu. E outra coisa que você falou que é interessante é o tempo de uma faixa para outra, né? Em torno de 2 anos, né? 2 anos cada. Rodrigo, isso pode variar conforme digamos, o talento das pessoas. Exato. Existe essa palavra, ela é cabível dentro da prática do jiu-jitsu? Sim. Como que eu vou dizer? Tem um cara chamado Mica Galvão. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. O cara é um gênio. Tem 22 anos. O cara já é faixa preta. Hoje ele é um ícone no Brasil, como exemplo. Ele é amazonense. Ah, ele é brasileiro. Ele é brasileiro. O cara é fenomenal. Como tem outros mais aí. Mas ele se eu não me engano, ele tem TDAH e é autista. E a origem do jiu-jitsu, na verdade, ela se popularizou muito no Brasil por conta da família Gracie, né? Isso. A gente escuta muito... Mas a origem não é brasileira. Não, ela é... Se eu não estou enganado, ela é... Ela é ocidental, na verdade, né? Mas não é do Japão. Sim. Ela foi aprimorada no Japão com vários mestres, e eles pegaram, capacitaram, tiraram um que era do judô, que o jiu-jitsu saiu do judô, né? Então eles pegaram um cara que sabia dar uma chave de braço, pegaram um cara que sabia dar uma torção de tornozelo, um cara que sabia dar uma queda, e foram trazendo esses caras e foram adaptando em um só. Que foi esse o mestre que veio pro Brasil. O único Carlos Gracie, acho que é o Carlos Gracie, ele aprendeu. Tanto que o pai dele, ele tinha problemas de saúde. Ele não podia treinar jiu-jitsu. E foi aonde que o pai dele saiu. O pai dele treinava 150, 200, 500 pessoas. E tinha agenda marcada, só que ele não tinha como dar aula para todas essas pessoas. Não tem lógica. Não tem um lugar que você possa dar. E ele saiu para fazer algo e um cara chegou e falou, Carlos Gracie, vim aqui para ter uma aula de jiu-jitsu com o professor. Só que ele não fazia, ele só assistia. E o que aconteceu? Ele montou a turma. E ele é um dos caras cabeça do jiu-jitsu. É um dos caras assim que todo jiu-jiteiro se espelha nele. Rodrigo, para a gente conhecer um pouquinho mais, o que pode, o que não pode, o jiu-jitsu, como que ele se desenvolve, na verdade, como é que a luta se desenvolve? Porque a gente
Se as pessoas pensarem em artes marciais, pensar no que é mais popular, por exemplo, o boxe, né? O próprio karatê, né? Sim. Que são artes assim que você trabalha mais com golpes mesmo, né? O jiu-jitsu, qual é a dinâmica da luta? A dinâmica do jiu-jitsu é você não machucar teu adversário. É você tentar equilibrar uma luta do mais forte pro mais fraco. Que ela é movimentada em alavancas, certo? Então, o que? Por exemplo, uma mulher. Eu tenho uma aluna de 13 anos que ela é fenomenal no jiu-jitsu. Então, assim, ela pega homens fortes, o próprio pai dela, que tem a minha idade, só que o pai dela é forte e tal, ela brinca com o pai dela, e o pai dela é faixa azul e ela é faixa amarela. Que tem uma certa faixa do branco até azul, quando é de 3 a 15 anos, 16 anos. Uhum. Então, a menina é fenomenal. Então, o jiu-jitsu é o quê? Você pegar o mais fraco para disputa com o mais forte. Uhum. Tanto é que você falou ali que do campeonato que participou, que acabou Campeonato brasileiro, lesionando o oponente. Essa diferença de tamanho, de peso, como é que isso acontece? Não tem restrições nesse sentido? Tem, é separado por categoria. É galo, pluma, pena, leve, pesado, pesadíssimo e dali vai. Uhum. E por idade também, que nem no caso eu sou Master 2, que é de 36 a 40 anos. Certo. E qual categoria em termos de peso? De peso, a minha é peso pena. Peso pena. Isso. É de 64 a 70 quilos. Uhum. A arte do jiu-jitsu, até pra gente... Aqui a gente não consegue exemplificar, né? Só com as palavras, Sim. então. Mas para justamente explicar para as pessoas essas diferenças. Ela é muito mais um contato de imobilização. Qual que é o objetivo ali no caso, né? Como é que você vence uma luta? Existe... Tipo, no boxe, o nocaute, ou é só por imobilização? Como então, é que é? quando é campeonato, envolve dessa forma. É finalização ou por pontos. Por exemplo, eu vou lá e dar um mata-leão. Deu um mata-leão. Se o cara não bater, ele vai apagar. Perdeu a luta. Sim. Aí, vamos lá. Campeonato brasileiro. Eu tenho um amigo meu lá, a gente fez uma amizade no Rio de Janeiro, né? Ele é não sei o que, do exército lá. E hoje ele dá trabalho e disputa os campeonatos. Eu fiz 3 pontos nele e uma vantagem. E amarrei a luta. Porque eu não queria tentar finalizar ele. Sim. Por causa, né, a parceria e tal. Eu ganhei por 3 pontos e uma vantagem. O ponto se forma uma queda, 2 pontos. O joelho na barriga, se não me engano, é 3 pontos, 2 pontos. A montada, 4 pontos. Vai para as costas, 4 pontos. E daí por aí vai, entendeu? Então, assim, essa parte. É imobilizar, não deixar o teu oponente sair. Mas tem golpes também? Você falou... Tem. Na barriga, ali no abdômen? Tem golpe. Você usa as pernas, os braços para golpear? Por exemplo, dar um soco? Tem isso? Na verdade, sim. No antigo jiu-jitsu tem. A defesa pessoal. Uhum. É a defesa pessoal que a gente trabalha também muito com mulheres e crianças. A defesa pessoal. Então, tem você, tipo, sair do mata-leão, já empurrar o nariz, dar nas partes fundamentais, que é essa parte que tem debaixo aqui, tem aqui, chama o bilis, né? A boca do estômago, fala, boca né? do estômago, né? Dá um soco ali, o cara pode ser o tamanho que for. Sim. Você acertou certinho, o cara vai se ajoelhar no teu chão e você faz o que você quer com ele. Você pegar um dedo, torcer, o cara segurando o pescoço, tu pegar a própria mulher torcer aqui, ó. Rasga, quebra, o cara não tem mais força. Então, a gente usa do cabelo à unha do pé. Tudo pra... Mas isso daí mais na parte de defesa pessoal. Defesa pessoal. Né? Não na parte do esporte em si, não, ali para... Do esporte é imobilização e pontos. A gente trabalha. Certo. Não é um negócio mais de impacto, no caso ali, né? De soco, de chute. Não. Né? É imobilização mesmo. É que nem eu falo, o campeonato eu levo muito pra gente não se machucar e não machucar mesmo que a pessoa venha contra você. É você imobilizar, jogar ela no chão e ela não ter reação nenhuma. Sim. De você não machucar ela e nem ela te machucar você.
entendeu? Então o jiu-jitsu, tanto pro esporte, ele é mais voltado para isso. Sim. E um esporte que utiliza muito do jiu-jitsu, inclusive ele se destaca bastante, quem tem essa aptidão, né? Que são as artes marciais ali, as mistas, né? Do MMA, né? Isso. O jiu-jitsu é uma das principais ferramentas, no caso, Exato. O jiu-jitsu hoje, no MMA, o que acontece? Tu tem que ter no mínimo 3 artes, né, do esporte de luta de contato. O jiu-jitsu, o muay thai e o boxe. É os fundamentais. Né? Eu não desprezo nenhuma. Eu até gostaria de fazer um muay thai, eu gostaria de fazer um boxe. Mas igual o jiu-jitsu não tem. Né? Eu respeito todos, eu tenho uma gratidão enorme, porque ajuda a educar. Mas... Sim, cada arte tem, né? Esse princípio aí que eu acho muito bonito. É muito bonito, né? E continuando a falar das artes mistas ali do MMA, que é bem famoso por conta do UFC, né? Isso. Que é o evento mais conhecido, né? Mundialmente. Tem lutadores, inclusive, que, claro, tem esse conhecimento das artes mistas, mas tem sempre uma arte que ele é mais... Predomina. Ele é melhor, né? E quando é o jiu-jitsu, por exemplo, a gente escuta até quando assiste campeonatos, transmissões, né? Não pode ir pro chão, né? Se for pro chão, lascou, já era, né? E o cara vai finalizar, né? O jiu-jitsu, o que ele faz? Ele no MMA, vou colocar 95%, todos são jiu-jiteiros. Por quê? Um soco, você pode até levar, mas não vai te levar à queda. A não ser que o cara seja muito bom mesmo, te acerta o disjuntor, que é o queixo, né? Você acertou o queixo, tu vai deitar, tu vai tirar um sono legal. Não tem o cara dizer que é bom, que vai. Mas, cara, se tu errar o soco e você caiu no braço num faixa marrom, num faixa preta, até no rush, cara, tu não vê mais nada. Não deixa agarrar, né? Não deixa agarrar. Não deixa agarrar. Por isso eu falo pros meus alunos assim, ó, se chegar a encostar a mão no teu ombro, se alguém chegar a encostar a mão no teu ombro, tira ele longe. Porque tanto no boxe, no muay thai, a gente tem aquela... A distância. A distância, né? Entendeu? Quando a gente vai lutar no gi, eu brinco muito com meus alunos, com os adversários que eu vou, de colocar a mão na cabeça, que é o modo de distrair. Ele distrair em cima, a gente pega embaixo. Se distraiu embaixo, a gente pega em cima. Então, 99% do tempo você tem que estar ligado em tudo. Sim. E na prática ali, o dia a dia, pegando a situação ali das pessoas que queiram conhecer o esporte para praticar, né? O que é feito ali nos treinos? Como que é a rotina do treino? Tem uma parte, por exemplo... sei lá, parte do aquecimento, alongamento, parte de conversar, parte de mais teórica, como é que funciona? Eu tenho muito diálogo, né? Eu explico como funciona, como é, e eu tenho algumas perguntas que eu faço para todos, né? O que se veio fazer aqui? Para que você quer? Né? Eu não aceito na minha academia pessoas que são muito briguentas, a não ser que deixaram de ser e querem ter uma vida nova. Eu sempre peço um histórico como que chama? Da polícia, como que é? Uma ficha corrida. Sim. Para ver como que funciona o camarada. Que tem um histórico de bons antecedentes, né? Antecedentes criminais. Cara que bateu em mulher, eu não aceito. Cara que é metido a machão, que não aceito. Professor, eu quero aprender por esporte. É um treinamento. Professor, eu quero aprender por defesa pessoal. Mas que tipo de defesa? O meu pai agride muito a minha mãe. Eu tenho bullying no colégio. Então, calma lá, vou trabalhar o teu psicológico, que não é assim que funciona. Entendeu? Professor, eu quero treinar porque eu quero ser um lutador de MMA. Então, já é outra conversa. Professor, eu quero ser competidor. Professor, eu quero ser um faixa preta e quero ser um professor também. Então, tudo isso eu coloco na ponta da balança. Sim. São vários perfis, né? Vários perfis. Porque vai chegar na academia pessoas que vai falar, não, eu quero vir aqui porque eu quero me defender na rua. Cara, o jiu-jitsu foi feito para você defender a tua esposa, você e os seus filhos. Uma coisa que todo jiu-jiteiro fala, é melhor você estar na guerra
com fuzil, né? Ou no jardim, com fuzil no jardim, do que na guerra com uma flor. O que você vai fazer na guerra com uma flor? Vai dar pro seu inimigo? É melhor você saber e nunca usar do que você um dia precisar e você não souber. E não ter o recurso, né? Exatamente. E aí o treinamento ele se diferencia conforme o objetivo da pessoa? Exatamente. O meu treinamento para atleta é 2 horas de aquecimento. 2 horas de aquecimento. De aquecimento, só para aquecer. 1 hora só de posições. Porque o jiu-jitsu é repetição. Até o meu aluno foi quinta-feira passada lá, o professor não pude vir na quarta e tal. Eu falei, vamos treinar. A gente ficou 1 hora fazendo posição. De uma posição eu fiz 15 posições para ele. Numa posição só. Tipo, chamei ele para guarda. Eu falei, agora eu vou te finalizar aqui. Raspagem de guarda fechada, raspagem guarda Z, raspagem tesourinha. Então, daí por aí vai. Então, se é para atleta, 2 horas de aquecimento. Porque quando a gente entra no tatame para disputar um campeonato, tu não tem noção. Tu tenso, entra, né? É tenso, parece que o teu adversário é a mesma altura, o mesmo peso, mas só que ele tem 2 metros de altura na tua frente na hora. Eu cheguei no Pan-Americano em 2023, quando eu voltei pro jiu-jitsu, eu sou assim, quando eu entro pra alguma coisa, eu entro com tudo, não quero nem saber. Até o Fábio falou, Rodrigo, os caras estão preparados. Eu falei, cara, ele é igual a mim, carne e osso, se ele se bobear, eu vou pegar, irmão. Não tem muita conversa. O que aconteceu? Na semifinal, lesionei meu ligamento cruzado. Ele me pulou na minha guarda, né? Se jogou, colocou as pernas para trás e minha perna ficou. Minha perna fez assim. É o joelho? É o joelho, o joelho esquerdo. Foi pra faca. Cara, O médico falou pra mim assim, Rodrigo, tu vai ficar mais ou menos 8 meses sem fazer jiu-jitsu. Falei, tá bom. 1 mês depois, já arranquei tudo, voltei pro treino. Mês retrasado, sul-catarinense, ou sul-brasileiro. Já com faixa preta, já disputando o campeonato com um cara que tem 3 graus na faixa preta. Eu olhei pra faixa do cara e falei, danado, ele é carne e osso, tem 2 braços, 2 pernas, vamos pro estouro. 1 minuto de rola, ele me raspou, eu peguei a perna dele, saí debaixo dele. Quando ele veio com o joelho, protegi. Quando eu protegi, pegou minha costela, quebrou 2 fios de costela. 10 dias depois, estava dando aula e já estava rolando. O que é raspar? Raspar por exemplo, eu tô no chão, o cara veio, eu dei uma de la riva, trancei minha perna e tal. Nossa, complicou mais ainda. De la riva. É o mestre da la riva, ele que inventou esse golpe, entendeu? Então, assim, por exemplo, assim, ele tá em cima de mim. Certo. E eu tô lá, tô tentando tirar. Aí, sem que eu peguei, ajustei ele aqui assim e inverti a posição. Uhum. Ele foi pro chão e eu fui pra cima. Você ficou pra cima. Esse é uma raspagem. Básico, assim, né? Digamos, inverter. Inverter a posição. É inversão. Inverter a posição, inversão. Inversão de posição. Uhum. E tem algum tipo de restrição, cara, para as pessoas que queiram praticar? Tipo, pessoa muito idosa consegue tá ali presente fazendo alguma coisa? A única restrição que tem é se você tem problema cardíaco. Porque tu vai acelerar. Uhum. Teve um aluno meu que chegou e tinha HIV. Então é mais complicado, né? Imagina você bater, sangrar e... Queira ou não queira, às vezes tu tá rolando, pinga o suor. Sim. Imagina pingar um sangue dentro da boca, o cara tá com machucado na boca, bate, entendeu? E ele não me contou. E ele acabou se machucando, eu levei ele pro hospital, porque é um padrão, né? O professor levar, se caso trincar o osso, quebrar um dedo, qualquer coisa assim, te leva pro hospital. E chegando lá, o médico chamou, tu é o responsável? Eu falei, sou. Só que o cara é 20 e poucos anos. Só como eu sou professor, eu sou responsável. Indiferente se tem 2 anos de idade, 3 anos de idade, quando eu começo a dar aula, 60, 70 anos. Aí ele falou, teu atleta tem HIV. Aí eu falei pro meu irmão, cara, tu me escondeu isso aí. É um pré-requisito, inclusive, para os campeonatos, para as lutas, né, cara? Exatamente. Imagina, né? Assim, Imagina tá rolando aí, tu é um cara sadio, uma pessoa sadia. E até mesmo o cara não sabe. Meus alunos, a cada 6 meses, faz exame de sangue. Eu faço exame de sangue. Como eu sou professor, esse menino, o que eu fiz? Eu falei, cara, vamos trabalhar separado, então. Eu vou te passar algumas técnicas, tu vai fazendo. Então, a gente não faz exclusão porque tem AIDS ou porque... Sim, claro. Mas drogado. você vai adaptar, né? A gente adapta, faz ajusta algumas coisas para a gente poder trabalhar nesse sentido. Uhum.
E um pouquinho sobre o teu histórico, né? O teu portfólio. Você comentou ali de alguns campeonatos, mas essa tua participação nos campeonatos, conta pra gente aí em quais foram, um pouquinho da tua performance também, né? Nos Sim. campeonatos, né? Então, a minha vinda pra cá, eu ia trazer minhas medalhas. Porém, como estragou minha caminhonete, deu um colo. Meu Deus do céu, foi uma turbulência. Trouxe poucas coisas, que eu vim de ônibus e tal. Então, eu fui campeão da Copa Romanos, em São Paulo, em Santo André, a 4ª edição, onde que o André Galvão, campeão mundial de jiu-jitsu, um cara muito mundial famoso, ele que era um dos organizadores. O primeiro campeonato fiquei em segundo. Primeiro que tu participou, no caso. Quando eu voltei pro jiu-jitsu, como faixa marrom. Sim. Entendeu? Lá atrás tu também participava? Não. Não? Eu não tinha condições financeiras, imagina. Sim. O jiu-jitsu é um esporte que não é de luxo, mas você tem que correr muito atrás. Uhum. Entendeu? Demanda dinheiro. Dinheiro. É. Então, assim, governador Celso Ramos era patrocinado por governador, cada campeonato era R$2.000. Então, assim, a minha ida pro Rio de Janeiro, menos que 3, 4 mil, o cara não gasta. Uhum. Hotel, refeição. Então, meu primeiro campeonato fiquei em segundo. O segundo fiquei campeão da Copa Romanos. O terceiro, que foi o Pan-Americano, tudo no mesmo ano. Eu fiquei em terceiro. Em São Paulo, na zona sul de São Paulo, no Ibirapuera. Aí esse já é de nível internacional, com atletas... Sim, é profissional, é tudo profissional. Não, eu digo Internacional. Internacional, Internacional. sim. Vem de atletas de todo que é lugar. Aí, final do ano passado, aí eu fiquei um tempo parado por causa do joelho, até recuperar, porque quando você é atleta profissional, você exige muito de você. Até o teu treinamento físico, o teu gás é outro. É sempre no talo, né? No extremo ali, né? É de você chegar a vomitar pura água, que não tem mais o que... Entendeu? A exaustão é enorme. Porque quando você chega lá dentro, a tua vida que você tinha de treinamento muda. Então, assim, foi esses 3 primeiros. Depois, quando eu voltei de São Paulo para Santa Catarina, em julho do ano passado, eu fui para Rio de Janeiro, onde eu conheci esse colega meu. Acabei ficando em segundo. Eu ganhando 2-0, fiz a raspagem nele. E ele é especialista em botinha e eu também. Botinha, pegar o pé, colocar aqui por trás, pegar o pé e fazer isso aqui assim, trancar as 2 pernas e torcer para cima e virar. Se o cara não bater, quebra. Sim, quebra o pé. E eu machuquei o tornozelo dele e ele não bateu. E no finalzinho ele pegou meu pé e encaixou exatamente. Faltando 20 segundos para acabar a luta, ele finalizou. Pá. E aí onde a gente fez uma troca de medalhas. Ele falou, ó, leva pro teu projeto. Você veio lá do Rio de Santa Catarina. E nesse ano eu fiquei em terceiro no absoluto de marrom. Absoluto não tem quantia de peso. Se eu peguei um cara de 120 quilos. Ganhei do cara, fomos para as semifinais. Eu fiquei em terceiro e os outros foram para a final. Mas marrom, você falou, Faixa marrom. Limita, enquadra nas faixas, no caso. Isso, só marrom, marrom, preto é preto, azul, azul. Tu era marrom, então tu é preta faz pouco tempo. Eu sou neném na marrom. Preta? Na preta eu peguei agora, dia 15 de janeiro, que passou. Agora é recente, começo Isso. do ano. Eu fiquei 4 anos treinando Pra sair da marrom pra para sair preta. da marrom, para voltar para preta. Então não é bem assim você chegar. E, Rodrigo, como é que funciona essa graduação, essa subida dos degraus dentro das faixas? Quem que avalia? Quem define, né? Como é Quem que define é o professor. O quê? As crianças de 3 a 16 anos, teu histórico escolar, como que você se comporta com seus pais. Tem uma avaliação tudo isso, não é só o esporte. Então são 4 graus, a gente chama de grau. A faixa, ela é branca, ela tem uma tarja preta. Aonde você pega um esparadrapo, a criança de 3 a 15 anos, a cada 6 meses ela troca de faixa. Então são 4 graus que você tem que ter ali. Poxa, o primeiro mês a criança foi bem, então vamos dar o grau. Daí, no terceiro mês, a criança está indo legal, mais 1 grau. A criança desceu no colégio, está com 2 graus na faixa. Desceu do colégio, não está indo no colégio, está aprontando, eu vou lá e tiro o grau. tem isso também. Retrocede. Pode Pode retroceder. voltar.
Ah, a criança tá brigando no colégio. Por que que brigou? Ah, porque tá sendo agressivo. Corto do jiu-jitsu. Jiu-jitsu não é pra isso. Entendeu? A não ser que esteja... Pra se autodefender, digamos, encurralou a criança, ou 3, 4 crianças, ou 4 jovens, lá encurralaram um, ele não teve que escapar, ele teve que usar. Aí são tudo analisado, entendeu? Sim. Aí chegou no 6º mês a criança de 3 a 16 anos, tem os 4 graus, a gente vai fazer uma prova com ela. Vai vir outros mestres de outro lugar, que nem da Sete Brasil, tem o mestre Rafael e o mestre Valdecir e o Fabrício. Eles que vão avaliar se elas estão aptas ou não. De 16 anos para cima, de 3 a 16, eu mesmo avalio. Se elas estão aptas a subir de grau, de faixa ou não. E esses mestres que tu cita, eles são aqui de Santa Catarina mesmo? Não, o mestre Rafael é de Três Corações, hoje ele está em Três Corações. E o mestre Valdecir, ele é de Vespasiano, Minas Gerais. Estive lá há 4 meses E atrás. qual é a graduação deles? O mestre Rafael é faixa coral, vermelha e branca, a antepenúltima faixa do jiu-jitsu. Ele está com 69 anos. O cara é um monstro. E o Valdecir, ele é faixa preta, 5 graus. Então, só para entender, 5 a ou 6 graus. preta, ela tá longe de ser a última faixa. Não. Tem bem mais para frente. A última faixa é a branca. Quando volta para branca, só que aquela tarja preta que eu falei, ela fica dourada. Só que até agora ninguém chegou. Olha só. Sério? Ninguém. Ela existe, mas ninguém Existe, chegou. mas ninguém chegou. Nem os Gracie tem. Caramba, Olha aí. cara. Nem os Gracie tem. O irmão o Gustavo, que é irmão do mestre Rafael, ele é faixa vermelha no jiu-jitsu. É o 9º dan, acho que, da coral, da vermelha. Pois é, porque exatamente, eu queria perguntar, porque depois, você atingiu, chegou na faixa, aí tem essas paradas ali, né? Dan, primeiro, Isso. são níveis que vão se elevando dentro da mesma cor, no Isso, caso, da né? branca até a marrom são 4 dans. Né? A da azul em diante, da branca até a marrom, que tem a branca, cinza com lista branca, amarela com uma lista branca, verde com listra branca e a verde. E daí você chega na azul, que esses são para as crianças. A azul é de 16 anos para cima, daí é 4 dan. Então, esses 4 dan, da azul até a roxa, é 2 anos de experiência. A não ser que você seja um extraordinário ganhe campeão mundial. Sim. Aí você vira um fenômeno. Aí você pode passar... Tem uma lutadora dos Estados Unidos lá que ela pegou a preta em menos de 6 anos. Ela tá levando tudo. Tudo quanto é campeonato que ela vai, ela leva. Que é fora da curva, no caso. Não, Sim. ela é totalmente fora da curva. Ela é um S 360 graus, que nem os outros. E para você conseguir participar desses campeonatos, cara, como é que é feito a escolha? É simplesmente conseguir se inscrever, ter ali a capacidade, o recurso financeiro de investimento? Como é que funciona isso? Tem que participar de uma seletiva? Não, Qual que é? depende. Como que acontece? Do branco até azul, quem vai decidir é o mestre. Entendeu? O professor. Como que o professor vai levar um aluno, sendo que o aluno não tem capacidade para disputar. Para apanhar também não, passar vergonha também não, né? Aí, imagina, eu pego o menino que começou a treinar ontem comigo. Eu vejo que ele não vai, mas eu quero levar ele. Levo ele lá, ele apanha do outro, digamos assim, né? Levo um couro, não quero mais jiu-jitsu. Pô, estraguei com o psicológico da criança. Então, assim, eu vou avaliar. O cara é porradeiro, que nem chama, bora, vamos pra cima. E como que faz? Tem os sites, mas o aluno só vai se tiver professor. Entendeu? Que nem eu sou faixa preta, eu posso escolher, eu posso ir em qualquer campeonato. Que nem agora nós temos o catarinense. Falei, ó, eu acho que vocês estão aptos a cair na porrada com os caras. Né? Vamos com tudo. Ouça o que eu falo, chegue na hora e faço. Né? Então, adulto, bora. Tem um campeonato mundial, dia 30 de novembro, no Rio de Janeiro. Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O meu mestre, ele é o cabeça, ele é o da LBJJP, Liga Brasileira Profissional de Jiu-Jitsu. Ele mandou mensagem para mim e falou assim, ó, os teus atletas, da Sete Brasil, vão pagar R$90 a inscrição, que é 200, R$300.
a inscrição. Uhum. Para às vezes uma ou duas lutas. Então, assim, eu vou selecionar. Eu vou pegar os meus alunos também de Governador Celso Ramos, onde eu tenho um projeto lá também, né? Até tava conversando com um agora, que ele tá com medo. Eu falei, irmão, medo é pros fracos. O fraco que na primeira luta ele já tenta desistir. O verdadeiro forte mesmo é aquele mesmo quando cai, ele levanta e vai de novo. E esse é forte. É o nosso lema também, né? Então funciona dessa forma, tem os campeonatos. Mas aí, o atleta tem que ter um professor que se responsabilize por ele. Né? Você fala do teu mestre, você se referiu várias vezes já, Rodrigo. Só para entender, você também é um aluno da mesma forma que você tem os teus alunos ou é diferente? Não, é diferente. Hoje até pegar meu primeiro Dan, que é daqui 3 anos, pro faixa preta é a cada 3 anos até o quarto Dan. Depois é de 5 em 5 anos. Tu vai pegar um Dan. Por exemplo, eu vou pegar minha faixa coral vermelha e preta, que é antes da vermelha e branca, com 59 anos. Minha próxima faixa. E aí, Entendeu? nesses casos aí, você já tá num estágio onde que tu tem o mestre ali, mas não no dia a dia como você, como Exato. professor, com Não. os alunos. O meu mestre, ele tá lá. Ele me liga, Sim. ele pergunta como tá a situação aí, quantos alunos você tem. Ele dá alguns cursos pra gente, pra aprimorar. A gente também tem que fazer curso. Porque é a mesma coisa, vocês estão aqui, né? Mas vocês precisam ampliar o Sim. negócio, né? Então, vocês vão lá, vão fazer um curso de ampliação. E a mesma coisa eu vou lá, chamo os outros mestres para vir na minha academia, aí eles vão dar uma palestra, vão fazer um curso teórico ali, e eu vou para outros estados para também poder buscar coisa nova, porque o jiu-jitsu ele não é só o que você aprendeu. Cada Certo. dia ele se Ele é renova, dinâmico. ele é dinâmico, ele se renova. É muita cabeça, muita inteligência que você tem que ter. Então, assim, tem coisas que por isso que eu digo para meus alunos, eu estou aprendendo o que é jiu-jitsu hoje. Sim. Como faixa preta, né? É um aprendizado constante, né? Você Diário, não, é diário. Não para, né? Você não Tudo- chega ali num ápice e deu, né? Estaciona. Não. Por isso que a gente fala assim que não adianta você ter um objetivo. Daí você chega no teu objetivo, você vai fazer o que depois? Rodrigo, para deixar um pouquinho mais claro para o pessoal que está acompanhando aqui eu falar mais, em termos de regras do jiu-jitsu, né? A gente sabe que deve existir coisas que podem e coisas que são proibidas, né? Vedadas ali, não pode ser feita. O que, por exemplo? Por exemplo, o faixa branca ele não pode dar mão de vaca. Que é pegar a mão, prender a mão e puxar. Ele não tem uma técnica apurada para saber o ponto certo que você vai e o camarada vai bater. Tem muitos atletas que pegam a mão do outro faixa branca ali, pau, quebra, puxa, quebra, entendeu? Faixa branca é proibido. Faixa branca é proibido a botinha. Que é aquele do pé lá que você falou. Isso, porque você não tem controle da tua força. Mesmo que você pegar, qualquer um de vocês pegar 4 tacos de beisebol, 4, não 1, 4, colocar aqui, trançar suas pernas uma na outra e colocar força, você vai quebrar. Imagina você pegar na perna de uma pessoa, ou uma criança pegar. Criança kids, tem kids 1, 2 e 3. Imagina uma criança kids pegar e dar um matalhão, não tem ninguém perto. Sim. Vai apagar, se não cuidar, mata. Então, tem certas coisas que é proibido pro faixa branca e pros kids. Que é proibido, inclusive, ele aprender, no caso ali, ou não. Não. No momento, eu entendi, no momento de uma competição, por exemplo. Como que eu posso falar? Na competição é proibido, Sim, tá? sim. Mas o jiu-jitsu, ele ensina do começo até o fim, você fazer tudo. Entendi. Só que quando é competição, por exemplo, tá na competição de kimono, que a gente chama de gi em japonês, com pano, né? Ele tem que pegar por fora. Se pegar por dentro, é desclassificado. Tem, né? Dar tiro de guarda, que é pular na guarda, como aconteceu com a minha lesão no meu joelho. O faixa branca não pode. Então, por exemplo, no treino ele aprende, na aula em si, ele aprende o golpe, aprende a fazer, se defender Exato. e tudo, mas ele aprende também que ele não pode usar enquanto ele estiver naquela faixa ali. Isso, nos campeonatos. Sim. Entendeu? Até mesmo tem crianças que no colégio, vão brincar de dar um matalhão. Cara, não faz. Se você pegar o cano, o facão, a gente chama isso aqui de facão, né? Tem o rádio e a gente chama de facão, né? Se você pegar
direto na É tua... bem osso aqui, né? Aqui na traqueia, ia afundar, tchau, morreu. Entendeu? Então, assim, Ele tem uma técnica também para você conseguir executar o golpe sem dar um fatality ali na pessoa, né? exatamente. O que a gente usa? Usa a dobra do braço. Porque o que vai te apagar não vai ser isso aqui. Aham. É isso aqui, ó. Uhum. No máximo 5 segundos você tira um cochilo. Interessante, né? Porque, tipo, você consegue ficar, sei lá, 20, 30 segundos prendendo a respiração, se fosse Sim. o caso. Mas aí, um mata-leão, um negócio ali, em poucos segundos você Mas sabe por apaga. quê? É que você... Pois é, explica aí. O sangue. É o sangue, né? Você tranca Para a de passagem. bombar Não, de não é, bombear o não é sangue. a respiração, Não, então. É A respiração tu legal. tranca, tem gente que consegue ficar 2 minutos. São as duas artérias aqui que você explicou, né? Isso. Pega, tranca aqui, não vai sangue pro cérebro, no oxigênio. Até o Tanael bem assim pra mim, falou, professor, eu nunca levei um bem certinho, quero ver como que apaga. Aí eu falei, vem cá. É adulto, né? Tu sabe, tá querendo, Não seja né? por isso, né? Seja por isso, eu vou te realizar o sonho, né? Falei, senta aqui na minha frente. Coloquei os ganchinhos, que é colocar o calcanhar por dentro da coxa, né? Uhum. Que é o que a gente faz. Ajustei bem. Isso aqui ele é fortinho, Sim. né? 113 quilos só. Sentou ali, eu peguei, pô. Falei, irmão, como que tá? Já tava coisa de 3, 4 segundos. Já começou a tossir. Quando você começa a tossir é porque você tá indo. Aí eu soltei ele. Sim. Entendeu? Interessante. Aí que tá, ó, uma baita informação. Na minha concepção, era a respiração. O ar, né? Era o ar? Não. É Era o sangue. Para de bombear, de fazer um bombeamento do sangue para o cérebro. Aí, professor, como que faz para voltar? Joga o atleta no chão, levanta as pernas. Coisa básica, né? Levanta as pernas e, em vez do sangue Pra vir, dar pressão. dá pressão para ele subir pro cérebro. Então, tu fica lá, ó. Entendi. Sim. Todo faixa preta é obrigado a ter um curso básico, nem que seja básico do básico de Primeiro socorro. primeiros essas socorros, entendeu? Uhum. A CBJJ, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, ela obriga todos a fazerem. E nessa pegada antes a gente falou do perfil das pessoas e tal, que não tem muitas restrições também, né? Mas no quesito de indicações, né? Para quem que tu indica praticar jiu-jitsu? A gurizada, as pessoas de mais idade, as mulheres? Eu vou colocar por pontos. Pessoas que se acham mais do que as outras. Essas eu adoro. Porque tem pessoas que ela chega aqui assim, né? Ah, porque eu faço, porque eu tenho dinheiro, ou porque eu sou melhor do que o cara. Colocou o pé no tatame, você não é melhor que ninguém. O tatame vai provar quem você é. Entendeu? Então, aquela pessoa arrogante mesmo, que, porque eu sou machão, porque eu já bati em 30. Cai no tatame. Aí a gente conversa. Entendeu? Uhum. Aí a gente reeduca o cidadão. Sim. Você separa as crianças. Como é que é? Separa os homens dos meninos, Dos né? meninos, exatamente. Porque tem muita gente que olha pra mim e fala, porra, ô professor, tu é magrinho? Eu falei, não, eu sou magrinho. Eu fui muito briguento na época. Só que o jiu-jitsu, o que ele fez? Me ensinou. Aquela pessoa que tem autoestima baixa, que fica assim, cabeça baixa, quando conversa com o outro, fica aqui assim, tipo, até tem medo de olhar nos olhos. Meus alunos, não. Entrou no tatame, cumprimenta todo mundo, pegando a mão, pegada firme, né? E olhando no olho. É isso aqui. A pegada tem que ser firme. Imagina uma pessoa vir cumprimentar. Não, cara. Tu tem que ser uma pessoa firme, decidida. Ou vai ou racha. Você tem que ver se você é pra você ou não é. Se não é, então eu recuo e acho uma outra estratégia. É para pessoas que têm autoestima baixa. Pessoas que sofrem bullying. Tem pessoas que são gordinhas ou muito magras. Eu não vou porque... o colégio. O colégio é um centro onde muito bullying, eu sofri bullying, tanto que eu fui pro jiu-jitsu e pra capoeira por causa do bullying. Fazia bullying, eu chamava, vem. Cai pro tatame. Eu caía na porrada no colégio, tanto que o meu mestre foi chamado 2 vezes do conselho tutelar e falou, se você brigar mais uma vez, o jiu-jitsu pra você já era. E onde você colocar a planta dos teus pés, eu vou ligar e vou falar que tu não é pra treinar. E nós, professores, temos esse poder. Entendeu?
Não é, o objetivo não é tá longe disso. No caso você comentou ali, tipo, uma pessoa muito franzina ou uma pessoa mais gordinha. Como que é a preparação de uma pessoa que não pratica esporte? Ela pode... ela é uma pessoa sedentária. Ela pode, uma pessoa sedentária, sair do sedentarismo a partir do jiu-jitsu? Sim. Primeiro a gente começa a trabalhar o psicológico, né? Quem está acostumado a comer só X e batata frita. Você tira o X e a batata frita, coloca frango grelhado e batata doce. Ela vai morrer. Porque o psicológico da gente é o único que faz a gente crescer e a gente cair. Então a gente trabalha muito psicológico. Por exemplo, chegou um menino um tempo atrás lá, que ele simplesmente é abandonado pelos pais, alimentação desregrada, cachaçada, droga. Para ele trabalhar também num que tinha, que não tinha. Eu falei, irmão, tu é novo, tu é inteligente. A gente começa a trabalhar muito psicológico. Então a pessoa sedentária, ela vai sofrer, não vou dizer que não. Tem aluno meu que até hoje, tem o Jean. O Jean, que o primeiro dia ele deu 30 minutos treinando comigo lá, ele se ajoelhou no chão e não conseguia. Não conseguia nem levantar. Exausto. Vai fazer quase 30 dias que ele está treinando comigo. O menino se transformou. É outro menino, é outro pensamento, é outra ideologia. Entendeu? Então, o sedentarismo hoje ele está cravado em praticamente 80% da população brasileira. Dos pontos erradenses, vamos colocar dessa forma, pelo que eu vejo aqui, né? Tem aquela ideologia de trabalhar, chegou, trabalhou, recebeu, pagou conta, pagou o rancho, que nem fala aqui, né? E deu. Vou assistir um jogo no campo e deu. O esporte eu gosto de ver, mas pela televisão. Mas não praticou. Tem academia? Mas tá frio, não vou. Mas R$100 na academia? Vou pagar? Não vou comprar uma caixinha de cerveja, vou comprar 2 quilos de carne. 2 pizzas. 2 pizzas, vou pedir um lanche. A cabeça da pessoa, a gente começa a trabalhar pela cabeça, né? Como é que é a rotina, Rodrigo? A pessoa que entra pro jiu-jitsu na tua escola, por exemplo, não... Vamos pensar assim, a pessoa que não tem aptidão para o esporte, desse perfil ali que você estava falando até agora há pouco, né? Do sedentarismo. Ela vai lá, ela vai começar a treinar, por exemplo, nas primeiras semanas. Quanto tempo, quantos dias por semana? Na minha academia, por enquanto, são 3 dias, segunda, quarta e sexta, das 20 às 22 horas. Mas o que eu gosto de fazer são 4 horas de treino. 2 de aquecimento e os demais a gente trabalha, né? 1 hora só de rola. Então, assim, é como eu falei, tudo psicológico. As pessoas hoje, elas não sabem quem elas são. Simplesmente elas foram programadas desde de criança e não conseguem se achar. Então, eu aprendi muito a estudar as pessoas, conhecê-las no modo como ela se comporta, como ela fala, como ela anda. O meu falecido avô falou assim, pelo trote do caboclo, eu sei quem o bicho é. E realmente, se você for para analisar, até numa pegada de mão, tu conhece a pessoa. No olhar, tu tá conversando, o cara tá aqui, o cara tá até dando medo dele. Você tá olhando pro cara, né? Que louco, cara, né? Mas, tipo, a pessoa é firme. E as pessoas, pelo que eu vi em Pontos Errados, elas são, tanto da minha época quanto agora, mudou bastante. A juventude mudou bastante, não era como estava. Na minha época não era como estava agora. Elas simplesmente estão acomodadas. E elas não sabem quem elas realmente são. Entendeu? Então eu trabalho muito isso. É o psicológico. Para mim é fundamental o psicológico. Para elas se descobrirem, elas mesmas, né? Cara, 4 horas de treino é meio período aí treinando, né? Meio período treinando. A pessoa sai exausta de lá? Olha... Ou não é um treino tão... É um treino assim que não te leva à exaustão? Eu tô acostumado, tá? Sim, você é outro nível, né? Entendeu? Então, assim, ela sai destruída. Não vou dizer que não. Quem é competidor, quem quer só para treinar, manter o físico, extravasar o teu psicológico lá dentro. O que eu falo, tu entrou para dentro do tatame, já eram os teus problemas. Não tem como você trazer para dentro. Então, vamos gastar essa energia.
Então, assim, treino para campeonato é 4 horas. E todos os dias da semana. Certo. Pra gente chegar lá e Treino resolver. mesmo, treino. É treino, não é brincadeira, não. Então, assim, tem alunos meus de Governador Celso Ramos que os meninos chegavam morto de cansado do colégio, mas estava ali. Das 6 da tarde às 10 da noite. Uhum. E era pancadaria. Como é a diferença da dinâmica do treinamento, se é que existe para homem e para mulher, né? Para o feminino e masculino. Então, depende muito da localidade. A nossa localidade ainda aqui é uma localidade onde ela tem certos... Como que eu posso colocar? Certas barreiras, né? Os tabus. Tem muitos tabus aqui. Porque o homem vai se agarrar com a mulher, vai se aproveitar da mulher, né? Tem o cara que é casado, a mulher vai falar, não, vai rolar com aquelas mulheres lá, como aconteceu comigo. Tem a mulher, o marido não gosta do jiu-jitsu, não vou deixar minha mulher porque ficar se agarrando com o homem. Não, entrou dentro do tatame, como aqui, eu vou fazer diferenciado. Eu tô abrindo um setor só para mulheres, onde que eu tô treinando algumas meninas ali para passar a posição para as mulheres, até o povo conhecer qual é a finalidade do jiu-jitsu, como é o jiu-jitsu, e os homens educar os homens em certas opiniões, né? Que tem o machismo, né? Tem muita coisa envolvida, então a gente trabalha nessa forma. Mas essas mulheres que estão treinando comigo já pegaram qual que é o segredo, como é o macete. Que nem eu falo, se o cara se aproveitar em qualquer momento com uma mulher lá dentro, aí a conversa é comigo, que quem manda lá sou eu. Né? Se aproveitar, passar, Deus livre quando você vai passar a mão, se aproveitar fazer qualquer tipo de coisa. Agora, lá fora, se a mulher deu brecha ou o cara deu brecha, não é mais comigo. Sim. Aí é cada um, né? Sim. Mas é interessante, né? Porque, mas em relação aos golpes, a técnica em si, ela é a mesma para homem, tanto para homem quanto para mulher. Exatamente. Para as mulheres, eu ensino umas coisas mais pesadas. Porque as mulheres são sexo frágil, né? Para se defender mesmo. Para a autodefesa delas, né? Como o cara vem no pescoço dela ali. Ela tem 10, 15 tipos de saída ali para quebrar o braço do cara. Não para matar ele, mas sim tirar ele de cima dela e sair correndo. Certo. Entendeu? Não para chegar... Eu sei lutar jiu-jitsu, o cara tentou fazer qualquer coisa com a mulher, coisa errada ali. Ela, não, vou pegar e vou tentar quebrar o braço, vou tentar imobilizar, vou até a polícia chegar. Não. É o tempo dela se soltar dele e sair correndo e pedir ajuda, né? Uma coisa interessante, cara, que a gente vê, né, dos lutadores é a orelha, né? Então, A orelha vai se deformando. Por que isso acontece? Tem como... Mostra a tua aí, tá escondida pelo fone. a minha é porque eu tiro, né? Ela estoura. É uma cartilagem onde que coagula, né? Faz coagulagem. E é o sangue. E eu até então, eu tava tirando. Eu falei, agora eu vou deixar. Como é que tira? Seringa. Seringa? Mete a seringa aqui assim com a agulha e Puxa. tira. Ou senão tu coloca gelo, né? Gelo Certo. até... Mas assim, ó, quando coloca a cabeça no travesseiro, dói. E sem querer, tem pessoas que... Eu sou orelhudo, né? A minha orelha parece que começa a fazer assim, ó. Daqui a pouco ela murcha. A minha orelha tá dolorida. Que como eu rolo, eu gosto de rolar muito. Com a cabeça colada, é outra coisa, entendeu? Mas é dolorido, tá? Isso acontece... Dói muito. A razão disso é o contato da orelha com o solo ali, né? No tatame, no kimono. Que o kimono é grosso, né? Tecido É um grande, tecido muito grosso. áspero, né? Muito áspero. É que nem se fosse uma lona de caminhão, digamos assim. Entendeu? Imagine você colar no corpo do teu adversário. Sim. Aí você, pra não deixar ele te Pra socar. não dar brecha ali, né? Não dá brecha, tu vai grudar, tu vai ficar ali, ó. Tu fica 5 minutos ali tentando, ou 2 minutos ali, imagina esfregando a tua orelha. Se a gente pegar a nossa orelha ali e começar a fazer assim, meu Deus, é uma dor que... E aí ela fica Vermelha. vermelha com... E enche de sangue por dentro, né? Caramba. Que doido, né? Pense, isso acontece sempre, em cada treino isso acontece ou tem treino que não acontece? Eu cuidei muito, né? Porque tem, que nem o Carlos Grace fala, eu sei lutar jiu-jitsu, por isso que eu não tenho... Eu sei o que eu faço, né? Eu sei o que eu faço.
Mas não tem. Chega uma hora que você acaba estourando, não tem. Por mais que você cuide a tua orelha, uma hora ou outra ela vai dar uma pipocada. Ela vai virar a orelha couve-flor, que a gente chama, né? Couve-flor com cor de beterraba, né? É cor de beterraba e dolorida. E como dói, tá? Dói muito, 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 muito. Bom, a gente já sabe que é na segundas, quartas Segunda, quarta e sextas, né? À noite, a partir das 20, né? Das que tu 20 tá... As crianças fazendo. das 16 horas até as 20 horas. E o adulto, 16 anos pra cima, aí não tem. As crianças também, são 4 horas de treino ali sem choro. Se for competidor, sim. Não tem muito. É competição. Eu não dou distinção Sim. do adulto pra criança. Se é competidor, tu vai lá pra cima é pra ganhar. Tu não veio pra perder. Tu nunca vai pra perder. Você perder é uma consequência daquilo que você está fazendo. É normal do ser humano. Tem que aprender que você vai para ganhar. Mas se não deu, tu vai voltar da tua luta. Ou se você ganhou, tu vai voltar e vai treinar para aprimorar aquilo que você já sabe. Sim. Ou aquilo que você errou, né? Sim. Aprimorar aquilo. Porque no esporte você nem sempre vence, né? É que nem a vida, né? Exato. Poucas vezes, inclusive, Exato. você vence, né? Exatamente. Na maioria das lutas, né, cara? Então, Mas pra galera que tiver interesse aí, que acompanhou a nossa conversa, tiver interesse, então, de participar, de assistir uma aula, né? Sim, aula experimental. Como é que funciona? Então, tem o meu contato, né? Que é 48-992-1853, professor Rodrigo, ou se não o Instagram. É Rodrigo_10 Gabriel BJJ. A gente vai deixar, inclusive, linkado aí para vocês que estão acompanhando no YouTube. Entra lá no Instagram do Fala Mais, que a gente deixa esse nosso episódio linkado com o teu perfil. Show. Lá. Até para outras dúvidas, né? Que inclusive, eventualmente a gente não perguntou aqui. Pode chamar o Rodrigo lá, que então, lá ele certamente vai responder e vai tirar a dúvida, né? Cara... eu acho que da nossa parte, só agradecer a tua presença aqui, a tua vinda, te parabenizar, né, pela história, trajetória e principalmente por essa virada de chave ali, né, essa retomada, né, esse momento de superação que tu teve, né, essa dificuldade que tu teve e esse estalo ali que fez tu virar a chavinha ali e voltar para essa arte que assim como todas as outras artes, né, elas não se limitam apenas ao físico ali, à situação de defesa, enfim, ela vai muito além, né, cara? É uma filosofia de vida, né? Eu tenho a agradecer a vocês, né, pela oportunidade aí, né, que a gente tá chegando de novo na cidade, né, novamente, né, já morou aqui, mas com essa oportunidade é uma porta gigantesca e eu agradeço a Deus primeiramente pela vida de vocês, né, que Deus venha cada vez melhorar mais ainda o planejamento e a vida de vocês. E dizer que o jiu-jitsu, ele salva vidas, tá? De uma forma ou de outra, ele recupera, como recuperou a minha, né? E agradeço muito aos mestres ali, os senseis que me ajudaram, que estiveram junto comigo. E que se precisarem de mim, eu tô aqui pro que der e vier. É só chamar que tá com vontade de mudar a tua vida, me chama que nós estamos juntos. Show. Valeu. Perfeito. Valeu. Bom, obrigado pelas palavras e por compartilhar, né, um pouquinho aí da tua história com a gente, com o pessoal que assistiu. E reforçando, né, entre em contato aí com o Rodrigo nas redes, no contato que deixou. Vão conhecer, né, o projeto. Exato. Eu, inclusive, quero ir lá assistir uma aula. Não, participar, né? Vamos... Eu garanto que eu vou assistir, não garanto que vou participar. Já deixo bem claro aqui, né? Pra não sofrer o assédio lá. Vem pro tatame, né? Mas é que nem chocolate, como você vai saber o gosto? Se não Tem essa. Mas legal, muito obrigado. Obrigado vocês também por acompanharem e agradecimento especial, como sempre, às nossas marcas patrocinadoras aqui do Fala Mais, né? A Cicobi Valcredsul, o Frigorífico Arvoredo, o Notável Construtora e o Oeste Mais. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima semana.